Semana passada nós fizemos um vídeo de unboxing desse notebook aqui, que inclusive é o notebook que nós recebemos, né, da Lenovo. Muito obrigado, Lenovo, por ter enviado esse cara aqui pra gente. E esse cara é o Legion 5i, um notebook muito pedido aí por vocês. Muita gente pergunta, né, se vale a pena comprar esse notebook ou não. E semana passada nós fizemos apenas o unboxing dele, conhecemos ali a parte estrutural dele, a aparência e tudo mais. Mas de jogo mesmo a gente só testou um jogo ali e foi um teste mais por cima também. Então hoje eu separei esse vídeo só pra gente rodar testes aqui no Legion 5i e ver o tanto de performance que esse notebook tem para entregar e também ver se a temperatura dele realmente é baixa, né? No unboxing vocês viram que a temperatura realmente impressionou, mas vamos fazer uma bateria de teste em vários jogos diferentes para ver se a temperatura se mantém assim em todos os casos. A versão aqui desse Legion 5i é a versão já com a RTX 3060, tá legal? Então aqui nós temos o i7 11800H e também a RTX 3060 de 6 GB. É esse hardware que a gente vai botar agora na prova de fogo e vai ser até legal porque a gente pode comparar ali com o Dell G15, que é o seu concorrente direto, que tem ali Ryzen 7 5800H e RTX 3060. Também tem o Dell G15 com i7 11800H e RTX 3060, que aí seria basicamente o mesmo conjunto de hardware desse cara, mas no caso eu não tenho, a versão que eu tenho aqui é com Ryzen. No caso do G15, né, é um notebook mais barato do que o Legion é mais caro que o G15, então a gente vai ver se isso se justifica aqui nesses testes que a gente vai fazer, e também dá pra gente comparar com o Helios 300 com a 3070, tá? Outro notebook que eu tenho, e o Helios 300 ele é um pouquinho mais caro do que o Legion 5, mas em promoções o preço dele chega às vezes até ser mais barato do que ele. Então acho justo também botar na comparação um pouquinho ali do Helios 300, caso você tenha dúvida, né, sobre se existe muita diferença de performance entre eles. E lembrando que hoje a gente vai analisar somente performance, a gente não vai analisar tela, construção, recursos, né, qualidade e tudo mais, somente performance bruta ali do conjunto de hardware mesmo, fechou? Vamos lá, vamos começar pelo primeiro teste de um jogo padrão que a gente sempre faz aqui no canal, que é os testes no Forza Horizon 5. O Forza Horizon 5 é um bom teste, pessoal, porque é um jogo que puxa bastante ali da placa de vídeo e não puxa tanto do processador, né? Então vai ser bom pra gente comparar o resultado que nós temos aqui no Dell G15 contra esse do Legion 5i, porque ambos possuem uma 3060 igual. Aqui no Forza, o Legion 5i consegue pegar 77 FPS no Ultra, o que é interessante porque no Dell G15, nas mesmas condições, inclusive com a mesma placa de vídeo, lá é possível pegar 71 FPS apenas de média, né? Nós tivemos quase que 10% a mais de performance aqui no Legion, quase que com o mesmo conjunto, né? Essa performance superior no Legion pode ser basicamente por dois motivos. Primeiro, pode ser o processador. Nós temos aqui o i7 11800H, nós já fizemos alguns testes e o i7 11800 parece ser superior ao Ryzen 7 5800 em jogos. Mas uma coisa impressionante nesse teste aqui do Legion 5i é realmente a temperatura, comprovando o que todos dizem. Cara, a temperatura não chegou a bater 75 graus nesse jogo aqui, nem no processador, nem na placa de vídeo. Isso fez com que os clocks de ambos ficassem bastante altos ali. Processador trabalhando de 4.2 a 4.5 GHz e a placa de vídeo sempre fixa ali em 2130 MHz. Então talvez por isso, pelo fato dos clocks estarem mais altos aqui no Legion 5i, pelo fato dele estar mais gelado, tenha feito ele conseguir mais performance, né? Coisa de 10% a mais se comparado com o Dell G15. Beleza, o Legion 5i ele é melhor do que o Dell G15 aqui no Forza, 10% melhor ali na qualidade Ultra, mas e contra o Helios com a 3070, né? Considerando que ambos estão ali mais ou menos no mesmo preço, como é que será que é a diferença? Lembrando, tá? Nós testamos o Helios na forma original, sem desbloquear a 3070, porque não é todo mundo que vai liberar. E ó, o Helios no Ultra pega 87 FPS, então bem mais, né? Pega 10 FPS a mais do que o Legion 5, mas isso era esperado, né? Já que o Helios tem uma 3070, por mais que é uma 3070 limitada, ainda é uma 3070. Inclusive a temperatura desse Legion 5i foi menor do que a gente pegou também no Helios 300, né? O Helios 300, antes de liberar a TGP, era o notebook mais frio que tinha passado no canal, mas agora o Legion 5i conseguiu ser ainda mais gelado. Então nós podemos dizer que no Forza o Legion 5i ele está acima do Dell G15, mas está abaixo ainda do Helios 300, obviamente, né, porque é um notebook com outra placa de vídeo, mas está entre os dois, está no meio termo, o que condiz também com o preço que esse notebook é colocado. E outra coisa, tá pessoal, a gente começou os testes aqui no Forza Horizon 5 testando no Ultra, porque se a gente subir a qualidade para o extremo, que é o máximo do Forza, a RTX 3060 ela sofre um pouco por falta de VRAM, já que a 3060 só tem 6 GB de VRAM e o modo extremo do Forza, né, a qualidade extrema ali, exige mais do que 6 GB.
Então, ó, só para vocês terem uma noção, no extremo ele pega apenas 48 FPS, o que é bem jogável, mas foi uma queda grande comparado com o que estava pegando antes no Ultra, né? E essa queda aconteceu por falta de VRAM. Se tivesse mais VRAM, com certeza estaria pegando uma performance melhor. Fica a curiosidade aí, apesar de toda essa questão da VRAM, o Dell G15 só pega 31 FPS, cara. Então a 3060 aqui do Legion 5i no extremo, apesar de também sofrer com VRAM, pega bem mais do que o G15 estava pegando antes. Já o Helios, que tem uma 3070 com 8 GB de VRAM, então lá não tem esse problema de falta de VRAM, pega 76 FPS no extremo. Olha só como a VRAM da 3060 limitou ela, né? E só por curiosidade, já que a gente está se estendendo um pouquinho mais aqui no Forza, né? A gente está utilizando esse jogo para conhecer um pouquinho mais a parte técnica aqui do Legion 5i, vamos também subir o Forza no 4K e ver se o Legion 5i, o conjunto dele, aguentaria essa resolução. E em 4K foi possível manter o Forza aqui na qualidade alta, que é 2 qualidades abaixo do Ultra, né? Tem o Ultra muito alto e o alto. E a média de FPS foi de 62, uma média bastante jogável ali, acima de 60 FPS. Algumas vezes acaba caindo de 60, né? Em momentos ali de corrida muito extremo, principalmente dentro da cidade. Se você quiser 60 FPS mais estáveis ali em 4K, talvez seja legal colocar no médio, porque ele pegaria 68 FPS. Mas tá aí, o Legion 5i conseguiria rodar assim em 4K numa boa, em qualidades gráficas bem decentes, né? No caso, qualidade gráfica alta, bastante interessante para essa resolução. Mas agora chega de Forza, vamos para outro jogo e vamos para um outro jogo que a gente sempre testa aqui no canal, que é o Red Dead Redemption 2. Cara, aqui no Red Dead, com tudo no talo, tá? Tudo no máximo, foi possível manter uma média de 68 FPS e, de novo, as temperaturas continuam baixíssimas ali, ficando abaixo de 75 graus, tanto na placa de vídeo como também no processador. Então, cara, realmente o Legion 5i não esquenta nada. E se a gente comparar a média de FPS, né, nós pegamos 68 aqui no Legion 5i, no Dell G15 nós pegávamos 63 FPS. Também o Dell G15 pega uma média menor, cerca de 5 FPS a menos, mas aqui a diferença é provavelmente por conta do processador do Legion, que além de ser mais forte, também está mais gelado, e isso faz ele atingir performances melhores. E é engraçado que se a gente comparar aqui o resultado do Legion 5i com o Helios 300, com a 3070, a média foi meio parecida. No Helios 300 pegou 69 FPS, o que é 1 FPS a mais, e isso comprova que quem está limitando aqui é o processador mesmo, né? Já que tanto o Legion 5i como o Helios possuem ali o mesmo processador, que é o i7 11800H. E no caso, ambos também possuem ótimas temperaturas, e talvez por isso que aqui no Red Dead, no talo, ambos pegaram o mesmo resultado. Outro jogo que a gente sempre testa por aqui, inclusive eu testei um pouquinho no unboxing, né? Não explorei muito bem, mas testei ali no unboxing, é o Horizon Zero Dawn. No unboxing a gente pegou um resultado um pouquinho melhor, porque a gente não estava gravando a tela. Hoje nós estamos gravando a tela para poder comparar com os outros resultados, né? Que foram todos gravando a tela também, do Helios, do Dell G15. E com tudo no máximo, o Legion 5i pegou 89 FPS de média aqui no Horizon Zero Dawn. Inclusive foi um dos jogos que mais esquentaram aqui o Legion, tá? A temperatura agora ficou mais perto dos 80 graus no processador, 70 graus ali na placa de vídeo, mas cara, mesmo assim continua gelado, né? Nós estamos acostumados aí a notebooks batendo 100 e poucos graus nesse jogo. Já o Dell G15 pega 79 FPS, o que é 10 FPS a menos, é muita coisa a menos, né? Mas talvez isso tenha acontecido por conta do Dell G15 esquentar demais, cara, ele chega a bater 102 graus com facilidade e isso causa bastante throttling no processador. Por curiosidade, o Helios 3070 pega ali 92 FPS, que é pouca coisa a mais do que o Legion 5i, tá? São 3 FPS a mais só. Lembrando, tá? O Helios com essa 3070 ainda tá com a 3070 bloqueada ou limitada. Dá pra fazer o Helios pegar mais performance se você desbloquear ela, mas aí a temperatura aumenta junto. Apesar de que, nesse jogo, no Horizon Zero Dawn, o Helios também esquenta mais. Assim como o Legion, né? O Horizon foi um dos jogos que mais esquentou ele. O Helios também, o Horizon chegou a fazer o processador bater nos seus 90 graus mais ou menos. Então aqui o Legion se provou ser bem mais gelado do que o Helios, porque o Helios é gelado, mas o Legion consegue ser ainda mais. E eu testei também 2 jogos onde a gente não tem como comparar contra o Dell G15 ou contra o Helios, porque a gente não fez esses testes nas mesmas condições nos outros notebooks, mas só para você ter uma noção até onde esse conjunto de hardware consegue chegar. Nós testamos Assassin's Creed Valhalla e o Ghostwire Tokyo. No Valhalla, o Legion 5i consegue rodar no alto a 80 FPS tranquilamente, uma taxa bastante alta.
O problema é que se você subir para muito alto, aí falta VRAM, de novo a gente bate naquela tecla de VRAM, né? Porque a média aqui no muito alto cai para 51 FPS. Então a gente repara que não é que a 3060 não consegue rodar no muito alto, falta VRAM para carregar as texturas e isso faz a gente perder bastante performance. E ele também consegue rodar aqui o Ghostwire Tokyo no talo, tá? No modo cinematográfico ali, só que sem o Ray Tracing, tá legal? Sem o Ray Tracing ele pega 99 FPS de média, caindo de vez em quando para perto de 60 em alguns cenários, né? Ghostwire varia muito de cenário para cenário, a gente repetiu os mesmos cenários ali para ser mais justo nos testes. E até daria para habilitar o Ray Tracing, mas só se você deixar a qualidade gráfica no baixo e o Ray Tracing no baixo também, aí ele pega 89 FPS de média. Se você aumentar a qualidade gráfica já para o médio ao invés do baixo, a taxa já cai para 59 FPS, mas com momentos que vai rodar a 20 FPS apenas. Então meio que não vale a pena. Se fosse para escolher, eu prefiro jogar com o jogo tudo no talo, sem o Ray Tracing mesmo, já que o Ray Tracing pesa demais. E novamente, tá? Provavelmente esse peso do Ray Tracing aconteceu por falta de VRAM, já que o Ray Tracing ele também consome bastante VRAM da placa de vídeo e a gente está vendo que a 3060 não tem VRAM sobrando. E para finalizar, nós testamos dois jogos leves e competitivos, né? Jogos mais CPU bound, jogos que não vão depender da sua placa de vídeo, só para ver até onde esse cara consegue chegar aí, para você saber quantos FPS, né? Jogos competitivos, a questão não é nem se roda ou se não roda, quantos FPS a gente vai conseguir pegar neles. No caso do Rainbow Six Siege, com a qualidade gráfica no mínimo, para conseguir pegar ainda mais FPS, né? Só que com a escala de resolução em 100%, nós pegamos 351 FPS. Só por curiosidade, nós não temos a gravação de tela porque nós testamos em live, mas no Dell G15 nós pegávamos 299 FPS, então um pouquinho a mais de FPS aqui para o Legion 5, provavelmente porque ele está no i7 11800H, que é um pouco mais forte. E no CSGO, no mínimo, e utilizando o benchmark, foi possível pegar 513 FPS, que é simplesmente a taxa mais absurda que nós já pegamos aqui no canal. É muito FPS mesmo, é até um pouco fora da realidade. Uma coisa que é importante a gente falar é que durante os testes o VAP percebeu que a bateria do Legion não conseguia segurar a carga, né? Por mais que ele estivesse ligado na tomada, com o tempo a carga da bateria ia baixando porque aparentemente a fonte do Legion não consegue prover, né, 100% da energia ali que você vai consumir se você rodar algum jogo pesado. Foram mais ou menos 3 horas de testes e nós começamos em 100% de bateria, baixou para 96% depois de 3 horas. Você perdeu 4% de bateria depois de 3 horas de testes. O problema é que não foram 3 horas testando o jogo direto, né? De vez em quando ele parava, anotava os resultados, abria o jogo de novo e tal. Então vamos colocar que seria o dobro, né? Vamos colocar que em 3 horas você perderia ali 8% de bateria. Vamos arredondar então de 10%. Vamos falar então que em 3 horas de jogo você perderia 10%. Isso significa que para você perder 100% da bateria, você precisaria jogar por 30 horas, né? Eu acho que é isso, o que é totalmente surreal. Então sim, acontece de enquanto você está jogando, a bateria ela ir baixando aos pouquinhos, e mesmo que você jogue, sei lá, 12 horas direto, sem parar em nenhum momento, a bateria dele ainda vai aguentar, ele não vai desligar por falta de energia. O que pode acontecer é que você vai gastando um pouquinho mais da vida útil da sua bateria, né? Pelo fato dela ficar descarregando e carregando várias vezes, e isso gasta, né, ciclos de carga. Então, no final das contas, nós vimos que o Legion 5 está entre um Dell G15 e um Helios 300 na questão de performance em Full HD. Eu acredito que se a gente testasse mais em 4K, o Helios 300 pegaria uma vantagem maior, né? Porque a 3070 ela é uma placa feita para 2K, 4K e tem bem mais VRAM. Inclusive, eu acho que o maior limitador aqui do Legion 5i é realmente a VRAM. Se ele tivesse 8 GB de VRAM, podia até continuar com a 3060, mas se fosse 8 GB de VRAM, eu acho que ele se daria muito melhor em vários jogos. Mas o que impressiona mesmo aqui no Legion 5i é a temperatura. Ele realmente é um notebook muito gelado. O pico de temperatura que a gente observou foi 82 graus no processador e 79 graus na placa de vídeo. Mas na maioria dos testes ele fica abaixo de 70 graus em ambos, né? O que é muito gelado. Inclusive é um notebook bem silencioso, tá? Ele não faz muito barulho, a não ser quando a temperatura passa um pouquinho dos 80 graus, aí parece que as ventoinhas elas começam a trabalhar mais para baixar
a temperatura para volta ali de 75 mais ou menos, mas em 75 graus ele é bem silencioso, né? Ele não é tão silencioso como o Dell G15, mas é muito mais silencioso do que um Helios 300, por exemplo. E aí fica a dúvida, né, pessoal? O Dell G15 é mais barato e te entrega também uma RTX 3060, mas que por ter um conjunto ali mais esquentado, né, e o Ryzen 7 5800H que parece que não é tão forte quanto o i7 11800H, tem uma performance um pouco abaixo. Já o Helios 300 ele costuma ficar mais caro, mas em algumas promoções ele chega a ficar no mesmo preço ou até mais barato e te entrega uma performance melhor por ter uma 3070. Agora o que falta é analisar outras coisas. Além de performance, nós temos que analisar a construção, a tela, né, conexões, recursos extras, tudo isso aí entra na conta na hora que você vai comprar um notebook. Hoje foi só para a gente comparar a questão de performance, agora vocês já sabem exatamente onde que esse cara se encaixa, já sabe que ele é bem gelado também. Mais para frente a gente vai lançar mais vídeos aí, principalmente no review, onde a gente vai abordar mais essa questão de construção, essas outras vantagens ou desvantagens aqui do Legion Circuit. Então não se esquece aí, pessoal, se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. E outra coisa, tá? Se vocês curtiram esse vídeo, não se esquece, deixa seu gostei, porque é a melhor forma que vocês têm aí para apoiar o meu trabalho, divulgar meu vídeo, né, para ainda mais pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo. É isso, espero vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!